Capítulo 5 Transição e Sobrevivência, de 1994 a 1998. Em 2 de abril de 1994, o vice-governador Mário Pereira assume a função de governador do estado até 1º de janeiro de 1995. Nesse período, a diretora-geral da CEEC era Vera Maria Raggi Mussi Augusto. O Centro Cultural Teatro Guaíra tinha como diretor-presidente João Carlos Ribeiro, como diretor administrativo e financeiro Cláudio Lisias da Silveira e como diretora artística Loraci Cetraghini, que tantas e importantes funções já havia desempenhado anteriormente junto ao corpo de baile do Teatro Guaíra. Das identidades e das diferenças. Após o retorno de Isabel Santa Rosa a Portugal, assumiu a direção do Ballet Teatro Guaíra, em 1994, o bailarino e maître de ballet Jair Moraes, e a coordenação ficou a cargo de Maria do Carmo Távora. A medida tomada pelo Centro Cultural Teatro Guaíra surpreendeu a todos, incluindo o próprio Jair Moraes, pois os comentários que corriam nos bastidores eram de que Luiz Arrieta, coreógrafo argentino radicado em São Paulo, é que viria a Curitiba para assumir o cargo de diretor. Segundo a imprensa local, ele chegou a circular pelo teatro, mas as negociações não evoluíram. Em algumas entrevistas do período, Jair Moraes formulava suas metas a respeito da condução da companhia e afirmava que o fato de dirigir o grupo não implicaria necessariamente em parar de dançar. Abre aspas. Jair Moraes veio para Curitiba pela primeira vez em 1969. Depois disso, trabalhou em companhias em outros estados e no exterior, voltando a Curitiba e ao Ballet Guaíra em 1979. Desde essa época, Jair Moraes dá aulas na companhia e agora, assumindo como maître, continuará a dar aulas, mas não pretende parar de dançar. A função é dirigir a companhia em conjunto com a parte artística do Teatro Guaíra. Não vou parar de dançar, relata Jair Moraes, citando exemplos de diretores de companhias internacionais como Márcia Aidê, que além de dirigir o balé de Stuttgart, continua dançando. Fecha aspas. Um dos primeiros projetos de Moraes na direção do BTG foi aumentar o número de apresentações da companhia, prevendo não só apresentações em sua rede, o Teatro Guaíra, mas também em outros teatros da cidade e do interior do Paraná. Em seguida, providenciou a vinda de bons professores para que pudessem acrescentar técnica e maturidade artística aos integrantes, visto que há muitos anos o grupo contava somente com os mesmos instrutores. Implementou um sistema rígido quanto à disciplina, cobrando a atitude profissional dos bailarinos, no que se referia ao cumprimento de horários, aulas e apresentações, afirmando, abre aspas, não existe bailarino espontâneo, ele tem que seguir normas. Fecha aspas. Preocupado com seu elenco, dos 34 integrantes, cerca de 10 estavam de licença. Ainda no primeiro semestre, o novo diretor decidiu montar uma banca para a audição de novos profissionais e reclassificação dos bailarinos antigos, pois a maioria já estava trabalhando há muitos anos na mesma categoria sem promoção. Jair pretendia agregar, pelo menos, mais 10 elementos ao grupo, 5 bailarinos e 5 bailarinas. No quesito identidade a ser desenvolvida,
desconstruída, vislumbra uma possível resposta. Abre aspas. Eu acho que a gente tem que trabalhar para fazer tudo, desde o clássico ao pé descalço e experiências coreográficas. Fecha aspas. Após audição e reclassificação, o elenco à disposição de Jair Moraes, em 1994, era composto pelos seguintes integrantes: bailarinos principais: Eleonora Greca, Jair Moraes, Regina Kotaka, Eunice Oliveira, Vanderlei Lopes e Jurandir Silva. Solistas: Heloísa Almeida, Vânia Kesikowski, Daisy War, Cíntia Napoli, Neuri Gaio, Eduardo Laranjeira e Sérgio Oliveira. Corpo de baile: Ailton Galvão, Ana Tegerina, Angelita Fatioli, Bernadette Santana, Carla Almeida, Carla Moita, Carlos Cavalcante, Claudemir Cruz, Cleonice Barros, Daniela de Souza, Graciane Costa, Humberto Antonelli, Inês Drummond, Júlio Mota, Leandro Nascimento, Lia Comanduli, Lilian Guerre, Márcia de Castro, Mariângela Fabiani, Ricardo Garagnani, Rodrigo Galiano, Sávio de Luna, Sérgio Araújo, Soraya Felício e Vanel Lina. Bailarinos estagiários: Adriana Menegá, Alberto Cavalheiro, Ian Mikiewicz, Jorge Schneider, Marcelo Perini, Patrícia Sardá, Pedro Zacarias, Rosane Cardoso e Simone Bonamigo. Em março, o BTG participa da ópera A Viúva Alegre, de Franz Lehár, com direção de Osvaldo Loureiro e coreografia de Célia Gouveia. Realiza-se um espetáculo em homenagem a Carlos Trincheiras, de 12 a 15 de maio de 1994, com os balés Sinfonia 3, Interrupto e Dulcinea. Em 15 de julho, o BTG dança na abertura do 12º Festival de Dança de Joinville com a coreografia Exultate Jubilate de Valekamp. Em 24 de agosto, o BTG dança no primeiro Festival de Dança do Mercosul, Montevidéu, apresentando 13 gestos de um corpo, Interrupto, Canções, de Jair Moraes, Exultate Jubilate e Rhapsody in Blue, de Ana Mondini. Em 16 de outubro, o BTG dança no encerramento do Festival de Dança de Cascavel. Homenagem e obras inéditas. O repertório das diferenças. Com o objetivo de construir uma homenagem dançante a Carlos Trincheiras, o diretor, maitre e coreógrafo Jair Moraes resolve levar à cena a sua obra Canções, baseada em 5 canções do compositor Gustav Mahler, que, por sua vez, se inspirou nos textos do poeta romântico alemão Hooker. Antes de ser montada para o BTG, a obra foi aplaudida em Assunção, Paraguai, e no Festival Nacional de Dança em Joinville, onde obteve o prêmio de melhor coreografia. Quando finalmente chegou a Curitiba, havia sofrido mudanças ao ser recriada para o BTG. Nas palavras de Jair, abre aspas, a obra está completamente diferente. Usei a mesma música, mas mudei a ordem de tudo. O resultado deixou Canções mais atraente. Fecha aspas.
O coreógrafo trabalha nesta homenagem com a Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência do maestro Osvaldo Colarusso, que até então já havia tocado obras de Mahler. A homenagem é explicada por Jair Moraes em nota ao jornal Gazeta do Povo. Abre aspas. As canções falam de uma pessoa que perdeu o contato com o mundo, que partiu e nos deixou lembranças muito boas. Fala de amor, da essência da beleza, dos relacionamentos. E tudo termina numa meia-noite em que as pessoas olham para o céu e não há estrelas. Nos vários anos em que trabalhou junto ao Balé Guaíra, Carlos Trincheiras sempre acompanhava os espetáculos de um dos cantos do palco, junto à coxia. Na coreografia de Moraes, 3 casais começam o bailado e fazem todos os movimentos em relação a um ponto fixo, o mesmo ponto de onde Trincheiras acompanhava o balé. Fecha aspas. Mas nem só de erudito sobreviveu o Balé Teatro Guaíra em 1994. Jair Moraes também propiciou a vinda da coreógrafa gaúcha Ana Mondini para a criação de uma coreografia inédita, baseada na obra do compositor George Gershwin, misturando o erudito com o popular, e que começou a ser ensaiada desde o primeiro semestre. A gestão de Moraes garantia a identidade das diferenças. Especialmente criada para o Festival de Dança de Cascavel, a obra Rhapsody in Blue, de Mondini, foi apresentada numa grande produção que reuniu de forma inédita no interior do Paraná a Orquestra Estadual de Londrina, regida pelo maestro Emanuel Martinez, o pianista Marcelo Verzoni e o Balé Teatro Guaíra. O espetáculo, promovido pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel, Centro Cultural Teatro Guaíra e Secretaria de Estado da Cultura, foi apresentado no Ginásio de Esportes. Ana Mondini deu à sua obra e ao BTG a oportunidade de experimentar uma nova linguagem, a busca do novo e do inusitado no movimento. Abre aspas. Mondini trabalha com a desconstrução do movimento. É a dança clássica, mas com horizontalidade, onde os corpos se encontram fora do eixo e em desequilíbrio. Porém, é uma descoberta que tem atraído o público. Sempre o meu próximo trabalho tem que ser uma coisa que eu não sei o que é, dizendo que eles podem até trazer algumas tendências dos anteriores, mas sempre ampliando em outra direção. Acho importante ter uma referência tradicional. A gente, como povo, gosta do emocional, mas se trabalhar só ele, acabamos caindo no simples. Por isso, gosto de mostrar outros ângulos. Fecha aspas. Em janeiro de 1995, Jaime Lerner assume o governo do estado. Devido ao grande incentivo dado à área cultural nos seus 3 mandatos como prefeito de Curitiba, havia expectativas de incentivos para as áreas da educação e da cultura. Na abertura da temporada oficial do BTG, em 1995, Rhapsody in Blue apresentava-se novamente, desta vez com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência do maestro Osvaldo Colarusso, e tendo ao piano, como solista convidado, Arthur Moreira Lima, e a participação da cantora, solista da Camerata Antiqua, a mezzo-soprano Fátima Castilho. Luísa Rieta, por sua vez, compôs Estância para o BTG, com música de ginasteira, buscando recriar em movimentos nesse trabalho
as imagens e paisagens de seu país de origem, a vida rural dos pampas argentinos. A peça, com apenas 15 minutos de duração, utilizava 10 bailarinos, representando o personagem interiorano da Argentina. Havia muitos referenciais e reminiscências de Arrieta em sua coreografia. Jair Moraes, acumulando funções, vislumbrava mudanças internas na companhia e sentia o elenco coeso e receptivo às transformações propostas. Em 1995, essas transformações começam a acontecer na troca de gestão do Centro Cultural Teatro Guaíra. Como diretor-presidente, assume novamente Constantino Viaro. A diretoria administrativa e financeira fica a cargo de Adalberto dos Santos. E a nova diretora artística, após a saída de Loraci Cetraghini, é Mara Moron. O elenco manteve-se inalterado, à exceção de alguns estagiários, que foram agregados ao grupo. No ano em que a companhia completava 25 anos, Jair Moraes apostava na fórmula conduzida por Carlos Trincheiras na gestão anterior: a manutenção de um repertório eclético, pequenas remontagens com a finalidade de circulação, turnês ao interior do estado, muitas delas com o repertório em homenagem a Carlos Trincheiras, suas principais obras, além da criação de obras inéditas dos coreógrafos convidados Ana Mondini, Luísa Arrieta e também Enin Par, que já havia atuado anteriormente junto ao BTG. O coreógrafo alemão criou um solo especificamente para a bailarina Cynthia Napoli, narrando a história de uma jovem que espera pelo amado, acreditando em sua volta e postando-se todos os dias no mesmo lugar, mirando o horizonte além das águas do mar. Numa colagem musical, Par imprimia ao balé uma melancolia alternada com momentos evocativos, dentro da corrente expressionista com a qual estava habituado a trabalhar. Como talento da casa, Jair Moraes investe numa parceria com o coreógrafo e assistente de direção Júlio Mota, na recriação de uma obra tradicional, O Mandarim Maravilhoso. O Mandarim é uma coreografia instigante, conhecida no mundo inteiro, e que já foi montada várias vezes no Brasil, com versões assinadas por profissionais como Oscar Arraes e Jurek Chabelewski. O coreógrafo Júlio Mota, entretanto, escolheu esta obra de Béla Bartók, inicialmente proposta para a pantomima cênica, e deu-lhe uma estética dos quadrinhos undergrounds americanos, sem, contudo, deixar de respeitar as anotações cênicas na partitura do próprio Bartók, incluindo a caracterização de personagens e situações. Na temporada de 10 a 12 de julho de 1995, o BTG apresenta-se num espetáculo, fazendo parte do projeto denominado 3 Dias com o Ballet Teatro Guaíra, no Auditório Salvador de Ferrante, retornando à cena o famoso Pas de Quatre, de Jules Perrault, a obra Estância, de Arrieta, e Exultate Jubilate, de Wallenkamp. O repertório versátil incluía em sua programação palestras didáticas, ensaios abertos e aulas de dança clássica, nos níveis intermediário e adiantado. A proposta do BTG, defendida por seu diretor artístico, era justamente propiciar uma aproximação entre a companhia e os demais bailarinos, escolas e academias de Curitiba, que se dedicavam à mesma arte. Em agosto, inicia-se uma turnê pelo litoral e interior do estado.
Paranaguá recebe o Balé Teatro Guaíra no Ginásio do Aterro, em evento promovido por um coletivo formado pela Associação dos Professores e Funcionários, Diretório Central e Centros Acadêmicos da antiga Fafipar. O programa mescla obras de repertório clássico e contemporâneo. Em setembro, a turnê se estende à cidade de Ibiporã, com apresentação no Cine Teatro Municipal. Em dezembro, no encerramento da temporada de 1995, Jair Moraes reapresenta O Grande Circo Místico, no grande auditório do Teatro Guaíra, cuja temporada foi um sucesso de bilheteria. Mas, para 1996, o diretor artístico Jair Moraes e a nova coordenadora do BTG, Carmen Hoffmann, negociaram junto à diretoria do CCTG uma estreia nacional de impacto inovador, convidando uma personalidade bastante expressiva no mundo da dança, Márcia Aidê. O objetivo principal era a criação de uma obra original para a companhia. A coreógrafa apresenta seu projeto para levar à cena Copélios, o Mago, cuja estreia se deu na abertura oficial do primeiro semestre, em 25 de abril de 1996, com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência de Abel Rocha. Os papéis principais foram entregues a Regina Kotaka, Svanilda, Vanderlei Lopes, Franz, Eleonora Greca, Fada do Amor, e Sérgio Oliveira, Copélios. Tratava-se de um espetáculo para crianças e adultos na concepção de Márcia Aidê. Uma história mágica de amor, entremeada de aventuras, promovidas por um mago, gnomos e fadas. Numa de suas entrevistas, ela esclarece, abre aspas, ainda não montei nada meu para nenhuma companhia brasileira. Há muitos anos que me pedem e eu sempre recusei. Agora chegou o momento e eu disse, muito bem, vou fazer alguma coisa no Brasil. E é com o Guaíra que faço minha primeira experiência. O que a levou a aceitar o convite? O convite chegou na hora certa, na hora em que estou preparada para fazer alguma coisa no Brasil, e ao mesmo tempo, porque sempre tive muita admiração por esta companhia. Na época de Trincheiras, eu me lembro dela, sendo para mim a melhor do Brasil. Fecha aspas. Em 20 de setembro de 1996, estreia nacionalmente, no Guairão, o bailado Viva Rossini, de Tíndaro Silvano, com música de Otorrino Respighi, sobre temas de Rossini. Nova participação da Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência do maestro Abel Rocha. Esta criação coreográfica era citada pelos críticos como uma deliciosa subversão do balé clássico. Numa transição de um trecho da crítica do escritor Valêncio Xavier, encontramos pistas para entender do que se tratava a transgressão na obra de Tíndaro Silvano. Abre aspas. Já na abertura, um bailarino, Vanderlei Lopes, dança de sapatilhas de ponta. Homens não usam sapatilhas de ponta. Seu número cômico. O humor, uma heresia no balé tradicional, em Viva Rossini faz parte da concepção coreográfica. Na maioria das vezes, um humor de inspiração cinematográfica, vindo às vezes do desenho animado, como na cena do peixe atingido pelo tiro que cai do céu. Muito bom o achado de colocar números cômicos nas pausas da música. Nessas pausas mudas entram as invenções sonoras de Tíndaro Silvano. Os sons de ambulâncias na cena da Padiola são divertidíssimos.
A cena em que a bailarina Vânia Kezikovsky pede para repetir seu solo é uma subversão à relação plateia-artista. Aqui é o próprio artista quem pede bis. Cada um do corpo de baile dança ao seu jeito, diferentes um do outro. Uma gozação desenfreada ao balé clássico, que manda que todos mantenham a mesma posição no palco e que fiquem imóveis enquanto os bailarinos principais realizam seus solos ou pas de deux, inclusive invertendo seus lugares. Às vezes colocando os bailarinos principais no fundo do palco e os secundários na frente. Todos estão em movimento constante, cada um fazendo a sua dança, mas o resultado é um todo harmônico, belo e engraçado. Fecha aspas. Em 1996, o elenco do BTG era composto pelos seguintes integrantes. Bailarinos principais: Eleonora Greca, Jair Moraes, Regina Kotaka, Eunice Oliveira, Vanderlei Lopes e Jurandir Silva. Solistas: Heloísa Almeida, Vânia Kezikovsky, Daisy War, Cíntia Napoli, Neuri Gaio, Eduardo Laranjeira e Sérgio Oliveira. Corpo de baile: Ailton Galvão, Ana Tegerina, Angelita Faccioli, Bernadette Santana, Carla Almeida, Carla Moita, Carlos Cavalcante, Claudemir Cruz, Cleonice Barros, Daniela de Souza, Graziane Costa, Humberto Antonetti, Inês Drummond, Júlio Mota, Leandro Nascimento, Lia Comanduli, Lilian Guerre, Márcia de Castro, Mariângela Fabiani, Patrícia Sardá, Ricardo Garanhani, Rodrigo Galiano, Sávio de Luna, Sérgio Araújo, Soraya Felício e Vanê Luna. Bailarinos convidados para a temporada: Alberto Cavalheiro, Edemir de Lima, Ian Mickiewicz, Jorge Schneider, Mônica Kukulka, Pedro Zacarias e Rogério Alila. Direção importada da Alemanha com sotaque brasileiro. O local valorizado. Em 1997, Jair Moraes deixa a direção artística e, no curto lapso de tempo antes da indicação da nova diretoria, o assistente de direção e ensaiador Júlio Mota assume interinamente a função. Convidada para assumir a direção artística do Ballet Teatro Guaíra, Marta Negin, ex-bailarina, matre e ensaiadora da companhia, deixa a Alemanha, onde atuava junto ao Ballet Chindovski, e retorna a Curitiba. Uma de suas primeiras ações foi convidar Carla Reineck para assumir as funções de matre da companhia e, juntamente com Gilia Dib, acumular a função de ensaiadora. Carla aceitou. Além da manutenção de repertório, poucas alterações ocorreram na curta gestão de Negin. As turnês para o interior do estado foram retomadas, destacando-se as apresentações em Telêmaco Borba, abril, e na região metropolitana de Curitiba, julho. Em julho, o BTG foi convidado para se apresentar no evento criado pelo Sesc Pompeia, em São Paulo, denominado Do Momento ao Movimento, levando à cena os bailados Trindade e Estância, ambos de Arrieta, além de 13 Gestos de um Corpo, de Olga Roriz. Como inovação do período, convidou-se o coreógrafo carioca Renato Vieira, cujo nome era ligado às produções de dança da Rede Globo de televisão, para criar Almas Gêmeas,
a partir da música de Mozart. Com estreia nacional, o bailado mostrava a incessante busca da cara-metade, um tema fascinante, porém amplamente explorado na arte. O próprio autor explica sua intenção em entrevista para a mídia. Abre aspas. É um balé que trata dos encontros e desencontros da vida, na busca até certo ponto deste ideal de amor. Coloco no palco tudo o que vi e vivi. O bailado não se concentra só na paixão, mas trata também da relação entre pais e filhos, irmãos e amigos. Fecha aspas. A produção deste espetáculo era considerada ousada por ser um trabalho totalmente diferente do repertório do Ballet Teatro Guaíra. Movimentos sugestivos e sensuais, utilizando-se em cena cabos de aço e acrobatas para representar a delicadeza e a complexidade das relações humanas na busca pelo outro. Estas inovações exigiram do elenco uma dose extra de força, técnica e preparo físico. Além desta iniciativa, o BTG participou ainda da ópera Orfeu e Eurídice, juntamente com a Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência de Osvaldo Colarusso, na temporada de 26 de outubro a 1º de novembro de 1997. As coreografias para a participação do BTG nessa produção do CCTG foram criadas pela própria diretora e coreógrafa Marta Negin. Também em outubro, o BTG realizava o espetáculo de abertura do 5º Festival de Dança do Mercosul, com a coreografia Presenças de Arrieta. E no encerramento da temporada de 1997, a exemplo de Jair Moraes no ano anterior, Marta Negin remonta o grande sucesso do BTG, o Grande Circo Místico, em dezembro, no Guairão que, como em todas as vezes, alcançou notável êxito de público e bilheteria. Neste ano, o elenco possuía a seguinte configuração: bailarinos principais: Eleonora Greca, Regina Kotaka, Jair Moraes e Vanderlei Lopes. Bailarinos solistas: Heloísa Almeida, Vânia Kezikovski, Cíntia Napoli, Daisy War e Sérgio Vieira. Corpo de baile: Ailton Galvão, Ana Silva, Ana Tegerina, Angelita Facchioli, Carla Almeida, Carlos Cavalcante, Claudemir Cruz, Cleonice de Barros, Graziane Costa, Humberto Antonetti, Inês Drummond, Júlio Mota, Leandro Nascimento, Lia Comanduli, Lilian Guerre, Márcia de Castro, Mariângela Fabiani, Ricardo Garanhani, Rogério Alila e Soraya Felício. Bailarinos contratados: Adriana Menegatti, Beto Cavalheiro, Edemir Antunes, Heleno Moura, Ian Mickiewicz, Jorge Schneider, Mônica Kukulka e Patrícia Sardá. O feminino no CCTG e o sotaque mineiro no BTG. Em 1998, Jaime Lerner é reeleito governador do estado. Novas mudanças eram anunciadas na diretoria do CCTG. Uma composição estritamente feminina. Mônica Richbiter assumiu o cargo de diretora-presidente. Vera Lúcia Moreira de Andrade, o cargo de diretora administrativa e financeira.
e Mara Moron continuou atuando como diretora artística. Após a saída de Marta Negin, o cargo de direção artística do BTG fica interinamente sob a responsabilidade da coordenadora Carmen Hoffmann. Mas ainda no início do ano, a diretora do CCTG convida e nomeia para a função a mineira Cristina Purri. Vale ressaltar que as negociações para que Purri assumisse a direção do BTG começaram, de fato, no ano anterior, quando a bailarina mineira veio residir em Curitiba, após uma estadia no Rio de Janeiro. Sabendo deste fato, Emílio Calil entrou em contato com Marta Negin e a alertou sobre a possibilidade de Cristina Purri vir a desempenhar funções de professora, ou até mesmo ensaiadora da companhia do Teatro Guaíra, pois atuava nesta função já há algum tempo. Marta levou esta possibilidade ao então diretor-presidente Constantino Viaro, que até chamou Purri para uma entrevista no final do ano, ocasião em que se levantou a possibilidade desta última vir a assumir a direção do corpo de baile, dada a probabilidade de Marta Negin afastar-se do cargo em 1998. Como a saída de Negin de fato se concretizou, a nova gestão do CCTG convidou Cristina Purri e corroborou a intenção de nomeá-la como diretora do BTG. Cristina aceitou. Tão logo assume suas funções, ela toma conhecimento de que, na gestão anterior, houvera um acerto entre o Centro Cultural Teatro Guaíra e o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, do Grupo Corpo, grupo ao qual Purri estava ligado desde a sua criação, atuando como bailarina, para a criação de uma obra inédita para o BTG. Tendo trabalhado no ano anterior como assistente de coreografia na remontagem do Balé Prelúdios, de Pederneiras, para o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Purri resolve sondar a possibilidade de se remontar a mesma obra, uma das mais significativas da segunda fase coreográfica do Grupo Corpo. E o que relata em sua entrevista se concretiza. Abre aspas. O Rodrigo cedeu gentilmente a obra para que eu pudesse remontá-la com o Guaíra. E ainda consegui um feito extra. Trazer a Carmen Purri, a Macau, minha irmã e ensaiadora oficial do Grupo Corpo, para remontar a coreografia. O Rodrigo, quando chegou a Curitiba, só teve o trabalho de dar alguns toques. Macau fez um excelente trabalho. A obra estava pronta para o palco. Fecha aspas. Porém, antes da chegada de Pederneiras para montar sua nova obra com o BTG, Cristina convida um outro coreógrafo, também mineiro, com o qual havia convivido no Rio de Janeiro e que acreditava ser bastante criativo e inovador. Solicita 2 obras para um espetáculo do BTG, uma obra inédita e uma remontagem que havia visto e se interessado pelo dinamismo da coreografia e por considerá-la compatível com o perfil vanguardista da companhia. O convite ao coreógrafo Rodrigo Moreira resulta na estreia nacional de Átrio, em 24 de abril de 1998. O coreógrafo também remonta Caminhada, uma obra inspirada no I Ching, o oráculo chinês, como uma espécie de Tai Chi Chuan próprio. Abre aspas. Movimentos lentos e uma coreografia cuidadosamente desenhada pelo corpo. O traço oriental acompanha o bailado o tempo todo, como nos trios de bailarinos que num determinado momento ficam ao fundo, criando ideogramas coreográficos.
Fecha aspas. Ainda antes da chegada de Rodrigo Pederneiras, a diretora decide convidar o maître de ballet carioca Flávio Sampaio, que na década de 1970 havia atuado como bailarino no BTG, para uma temporada de 3 meses, aprimorando tecnicamente o elenco. Em 25 de setembro de 1998, ocorre a estreia nacional de Variações Goldberg, de Rodrigo Pederneiras, que já havia produzido anteriormente para o BTG A Dança da Meia-Lua. Neste mesmo mês, durante a temporada oficial, Cristina Purri decide se desligar de suas funções na direção do BTG, após desentendimentos com o elenco e a diretoria do CCTG. As turnês continuam sendo produzidas, destacando-se as apresentações em Jacarezinho, agosto, São Carlos e Bauru, Sesc, outubro. As novas aquisições coreográficas e a gestão, embora curta, de Cristina Purri, influenciaram a organização de um diferente perfil da companhia, como ressaltado na seguinte passagem de uma matéria jornalística local. Abre aspas. O novo espetáculo de balé do Teatro Guaíra mostrou que a companhia já tem mesmo um novo perfil. As mudanças ocorridas nos últimos anos, inclusive as mudanças de direção, só fizeram bem ao BTG, que depois de respirar novos ares, consegue hoje ter uma cara própria, mesmo ao trabalharem com coreógrafos de diferentes estilos. Fecha aspas. Em 1998, o elenco era composto pelos seguintes integrantes: bailarinos principais: Eleonora Greca, Regina Kotaka, Jair Moraes e Vanderlei Lopes. Bailarinos solistas: Heloísa Almeida, Vânia Kezikovski, Cíntia Napoli, Daisy Ward e Sérgio Vieira. Corpo de baile: Ailton Galvão, Ana Silva, Ana Tegerina, Angelita Facchioli, Carla Almeida, Carlos Cavalcante, Claudemir Cruz, Cleonise de Barros, Graciane Costa, Humberto Antonetti, Inês Drummond, Júlio Mota, Klaus Cole, Leandro Nascimento, Lia Comanduli, Lilian Guerre, Márcia de Castro, Mariângela Fabiani, Ricardo Garanhani, Rogério Alila, Sérgio Meira e Soraya Felício. Bailarinos contratados: Adriana Menegá, Beto Cavalheiro, Edemir Antunes, Heleno Moura, Ian Mikiewicz, Jorge Schneider, Mônica Kukulka e Patrícia Sardá. Bailarino estagiário: Neno Meirelles. O erudito e o popular, a sapatilha e o pé descalço, a dança clássica e a dança contemporânea. No repertório e na identidade das diferenças, nesta fase de transição do Ballet Teatro Guaíra, observa-se que os produtos artísticos apresentam a característica estética da reformulação, uma vez que a contemporaneidade não propicia mais a possibilidade de criação de algo novo, sui generis, mas induz os criadores a procurar novas roupagens para antigas ideias, novas relações a partir do material pré-existente, subversões a partir do código original ou das técnicas de base. Assim, a obra de Tíndaro Silvano, Viva Rossini, acaba se tornando um símbolo desta fase do Ballet Teatro Guaíra. A identidade do grupo, apesar de encontrar resistências para sua disseminação
pelas poucas oportunidades de circulação de espetáculos, neste período consegue transpor, aos poucos, as identidades estáveis e integrar as ideias e diretrizes trazidas pelos diferentes diretores artísticos e seus coreógrafos convidados, nacionais e internacionais, buscando as necessidades de visibilidade do elenco, o aproveitamento de suas habilidades técnicas e interpretativas, procurando integrar, desconstruir e reconstruir, de variadas maneiras, a identidade tradicional, regional, e substituí-la, na medida certa, pela identidade cosmopolita. Na verdade, os fragmentos coreográficos desta fase carregam em si os elementos locais, nacionais e estrangeiros, na formação de um tronco universalizado. Por vezes contraditória, a identidade do Ballet Teatro Guaíra sempre esteve envolvida naquilo que procurava contestar, em obras nas quais a subversão do código e do vocabulário clássico são evidentes. Observa-se a questão da intertextualidade, mas sem negar a origem molecular ou seminal do grupo, formação acadêmica tradicional, mas com habilidades para dançar de tudo, como atestado nas palavras de Jair Moraes, do clássico aos pés descalços. Desta forma, a intertextualidade presente em vários produtos coreográficos pode usar e abusar da paródia lúdica, como no caso de Viva Rossini, como uma transgressão autorizada, pois sua irônica diferença se estabelece no próprio âmago da semelhança, ou seja, para poder brincar com o código é preciso conhecê-lo a fundo. Em seus 30 anos de existência, o Ballet Teatro Guaíra provava que o conhecia. Encerra-se este capítulo, portanto, com a certeza de que a afirmação da identidade do BTG, por meio da diferença, é uma constante até o presente momento. Foto 61. Foto colorida na horizontal, de autoria do fotógrafo Maringas Maciel. Espetáculo Call Me Irresponsible. 10 bailarinos dançam em espaço aberto do Museu Oscar Niemeyer. Observa-se que é de noite. Atrás dos bailarinos é possível enxergar a penumbra do público. Algumas pessoas estão sentadas no chão e outras de pé. Atrás do público é possível perceber a vegetação do parque próximo ao museu. Os 10 bailarinos estão espalhados pelo espaço de macacão cinza, olhando para cima, com costas levemente inclinadas para trás. Um dos braços esticados para cima, o outro ao longo do corpo. Todos olham para cima. O chão do museu espelha a imagem dos bailarinos em tons de lilás. Ocupando um terço da foto na parte de cima da imagem, é possível enxergar o teto do museu. Foto 62. Foto em tons de cinza na horizontal, de autoria do fotógrafo Sérgio Vieira. Espetáculo Copélios, o Mago. Fundo preto. Ele está de pé, com os braços ao longo do corpo, mãos abertas, olhando ao longe. Ao redor dele, com alguns bailarinos sentados na sua frente e outros de pé, está o restante do elenco, com figurinos que denotam duendes. Foto 63, página 183. Foto na horizontal em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Sérgio Vieira. Espetáculo Variações de Goldberg. Ao centro da foto está a bailarina Cleonise de Barros. Ela está de colã claro, sem mangas, e calça clara no estilo pantalona. Uma perna está na frente da outra. Braços ao longo do corpo,
cabeça para cima, costas levemente inclinadas para trás. Foto 64. Foto na vertical em preto e branco, de autoria do fotógrafo Sérgio Vieira. Espetáculo Variações de Goldberg. Fundo preto. Ao centro da foto, ocupando a metade inferior da imagem, estão os bailarinos Adriana Menegá e Ricardo Garagnani. Ele está de pé com camiseta clara e calça larga. Segura pela mão a bailarina que está com o corpo estendido na frente dele, na altura da cintura dele. Ele a segura pela mão e pela perna. Ela olha para o chão e está de macacão colado ao corpo. Ele olha para ela e sorri.